22 de abril de 2025. É uma terça-feira. Depois de um feriado prolongado, o que eu estou lendo? Tex. Texto de Giovanni Luigi Bonelli, desenho A. Galepini, capa de Cláudio Villa, uma publicação da editora Mitos e Sérgio Bonelli, editore. Essa aqui é a edição histórica número 103. Essa aqui foi encontrei numa banca de jornal onde eu costumo fazer minhas compras, usada, né? Ela está começando a soltar as folhas, né? Esse exemplar aqui ele é de 2018, de janeiro de 2018. A águia e o relâmpago. Eu costumo comprar quadrinhos baseado na arte, no estilo de arte do desenhista. Não gostava de desenho assim, em luz e sombra, sem cores vivas. E depois que eu comecei a ler as histórias do Tex, a minha mente se habituou a esse tipo de história em quadrinhos. E hoje eu já sinto prazer em ler histórias dessa maneira, com esse tipo de arte. Quem conhece Tex, as histórias de Tex, sabe do que eu estou falando. Dificilmente você vai ler uma história de Tex e não vai se envolver. Tex é o tipo do herói, do personagem, que ele fuma, consome bebida alcoólica, toma café, come lá o seu bife com batatas. A rotina dele basicamente é a rotina de qualquer pessoa que viveu nessa época. A equipe, os roteiristas de Tex, eles fazem um estudo histórico para fazer essas histórias. Isso quer dizer que muitas coisas que estão aqui provavelmente aconteceram. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou colocando, deixa eu ver se está a página certa, por exemplo aqui, ó, página 6 e 7 está descolando, né? Daí o que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse papel daqui, vou colocar ele aqui. E eu vou colar com fita adesiva transparente, ó. E dá certo. Eu não sei se alguém, se você que está assistindo meu vídeo, se já teve alguma situação assim, ó. Simplesmente coloca a fita aqui, ó. Não sei se é a melhor alternativa, mas não prejudica a leitura. A folha não vai ficar caindo. A gente corta aqui o excesso aqui obviamente, né? Obviamente corta aqui o excesso de fita adesiva. Dá uma passada de mão, de dedos aqui, né? Pra ficar
Aí ó, fica um acabamento assim, ó, quase que imperceptível. Não prejudica a leitura. E o que eu estou lendo? Já li. Esse aqui eu já li, não estou lendo. Batman Europa. Essa publicação aqui é da editora Panini. Reúne as edições originais de Batman Europa 1 a 4 em 208 páginas. E nessa história, Batman ele sai de Gotham, passa por Berlim, Praga, Paris e vai até Roma. O que acontece? O que está escrito aqui atrás, né? Quando um inimigo desconhecido infecta o Batman com um vírus letal, o Cavaleiro das Trevas precisa cruzar a Europa em busca de uma cura. Mas ele não era o único alvo. Seu maior inimigo, o Coringa, também foi exposto à mesma destrutiva doença. Batman e Coringa receberam, cada um, uma peça e um quebra-cabeças. E um não tem como resolver o mistério sem o outro. E é isso, a história segue dessa maneira. Quem são os autores, né, dessa obra? O livro é do Matteo Casali e Brian Azzarello. Ilustrações de Giuseppe Camuncoli, Jim Lee, Diego Latorre, Gerald Parrell. Cores de Alex Sinclair, Giuseppe Camuncoli, Diego Latorre e Gerald Parrell. Tradução, Léo Sutuni Camargo. Revisão, Ana Fontana e Priscila Raical. Letras, Welles Souza. Edição e adaptação, Rodrigo Rosca Oliveira. Batman, criado por Bob Kane e Bill Finger. É isso aí, ó. As pessoas envolvidas nessa edição. Temos aqui uma introdução. Estou vendo que o meu HQ está com dano aqui, agora que eu percebi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui diz o seguinte, ó, graças à sua comicamente imensa fortuna, comicamente, não sabia que uma fortuna imensa chega a ser comicamente, graças à sua comicamente imensa fortuna, Bruce Wayne já visitou inúmeras vezes a Europa, seja a prazer ou negócios, e em muitas missões. Porém, em 2016, uma HQ colocou o velho continente no centro das aventuras do Cavaleiro das Trevas. A DC Comics publicou Batman Europa. A ideia por trás da obra circulava há anos nos corredores da DC, cruzado encapuzado no centro de um mistério em terra estrangeira, realizada com a colaboração de autores europeus e americanos. Tudo começa em Gotham, mas o vírus com o qual um adversário misterioso infectou Batman e Coringa leva os dois arqui-inimigos forçados a se unir em uma inversão das dinâmicas clássicas. E eles vão para a Europa para resolver um mistério digno do maior detetive do mundo. O Muro de Berlim, a Praça Venceslau, a Catedral de Notre Dame e o Coliseu servem de cenário para uma história atemporal. Batman inicia sua jornada, uma corrida contra a morte, que passa por janeiro de 2016, Batman Europa. E ele foi na cidade de Berlim. A história se passa na cidade de Berlim. A segunda história saiu no mês de fevereiro de 2016. Aí se passa na cidade de Praga. Fevereiro de 2016, saiu a terceira história. Paris,
Passa-se em Paris. Aí em abril de 2016 sai a última história, que se passa em Roma. E agora eles lançaram esse exemplar com todas as histórias juntas, né? Isso aqui foi produzido, deixa eu achar aqui que ano foi produzido isso aqui. Isso aqui é de 2024. Então essa publicação nesse formato capa dura aqui, ele é de 2024 e as histórias foram publicadas aqui no Brasil em 2016, em minisséries, né? O que mais importa aqui é a arte, é o estilo do artista que está nessas páginas que eu passo a mostrar. E aí, ó, os artistas aí e as respectivas capas. Aqui, ó, a partir dessa parte aqui, no finalzinho, ó, tem uns cortes do diretor, né? Onde ele manda, ele escreve aqui alguns textos, né? É mais para dar um norte para que o desenhista entenda qual é a ideia dele, o que ele deseja que seja feito nessa história em quadrinho. Vou mostrar mais um pouco aqui, porque é uma história curta, né? Deixa eu mostrar mais alguma arte aqui legal. É bem interessante. Essa daqui também, ó. Essa no final aqui, ó. Batman aqui, as imagens assim meio distorcidas, né? Indicando assim que o Batman está sofrendo ali, tá delirando, né? Por conta dos efeitos do vírus, né? Com o qual eles foram infectados, né? É bem bacana essa história aqui. Então é isso. Batman Europa, editora Panini. Leitura, só para resumir aqui, ó, a leitura, seja história em quadrinhos, sejam livros, ela faz muito bem para a nossa mente. Não deixe de ler, não deixe de prestigiar as editoras comprando o tipo de literatura que te agradar, né? É muito importante nós mantermos, né, esse comércio da literatura aí ativo, né? Por diversas razões. Eu sou o Edinaldo, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu costumo dizer, e fui.